Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Veni, Sancte Spiritus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, foi Jesus para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se. Veio ter com ele uma grande multidão, trazendo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros que lançavam a seus pés. Ele curou-os, de modo que a multidão ficou admirada ao ver os mudos a falar, os aleijados a ficar sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E todos davam glória ao Deus de Israel. Então Jesus, chamando a si os discípulos, disse-lhes: tenho pena desta multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Mas não quero despedi-los em jejum, pois receio que desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: onde iremos buscar num deserto pães suficientes para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam-lhe: 7, e alguns peixes pequenos. Jesus ordenou então às pessoas que se sentassem no chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu-os e foi-os entregando aos discípulos, e os discípulos distribuíram-nos pela multidão. Todos comeram até ficarem saciados, e com os pedaços que sobraram, encheram 7 cestos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós, nesta primeira semana em que iniciamos a nossa caminhada para podermos adentrar dentro do mistério dessa encarnação de Jesus, o Verbo de Deus encarnado, e também o próprio Reino de Deus. Na liturgia que nós acabamos de escutar, liturgia da palavra, convida-nos, em primeiro lugar, projetar os nossos pensamentos, projetar as nossas vontades, os nossos sonhos, sempre para a esperança no Senhor. No Evangelho que acabamos de escutar, dividindo assim em 2 partes, podemos perceber logo na primeira parte que Jesus está para junto do mar da Galileia, senta-se e vem até ele uma grande multidão.
é o homem das multidões, é o homem daqueles que com certeza pode saciar a nossa fome, a nossa sede, as nossas angústias, nos libertar. Então Jesus, vendo essa multidão, muitos doentes, muitos que precisam ser curados e libertados. Aqui, meus irmãos, vemos em primeiro lugar este sinal da vinda do Messias, que vem para salvar, para sarar, para dar consolo, conforto e esperança. Então, já dizia o próprio profeta Isaías, da vinda do Messias, os sinais seria dar luz aos cegos, fazer os coxos andarem, ressuscitar os mortos. Estes são sinais da vinda do Messias, e que Jesus aqui manifesta de forma tão profunda, porque quer mostrar para nós em quem nós devemos colocar a nossa confiança e esperança. A frase central nesse evangelho, bem no meio dele, diz: tenho compaixão ou pena desta multidão. É a mesma coisa. Jesus tem pena, tem compaixão da multidão. Mas que multidão? Dos sofridos, dos desvalidos, injustiçados, daqueles que estão ali para encontrar na sua palavra a força e o alento para poder continuar a vida. Então Jesus vai fazer, diante da tanta multidão e compaixão que estão ali 3 dias, vai fazer como que uma prova para os seus discípulos. Não quer despedir a multidão que está ali há 3 dias sem se alimentar. Então, os discípulos vão dizer: mas onde vamos encontrar pães para alimentar tanta gente nesse deserto? Nós aqui observamos, né, que um pensamento fraco, de uma fraqueza de fé, está a andar com Jesus, o único homem capaz de fazer aquilo que fazia diante dos olhos deles, curar, libertar, salvar. Será que não seria capaz também de providenciar pão para toda aquela gente? Isto leva-nos, irmãos, a poder refletir a nossa própria vida. Nós, com certeza, sabemos daquilo que Jesus pode fazer. Para quem reconhece Jesus como o Senhor da vida, o Filho de Deus, o nosso Salvador, em que podemos colocar a nossa confiança. Mas por que será que em certos momentos da vida, nos momentos mais difíceis, no silêncio de Deus, nós colocamos em dúvida a própria força, o poder e a misericórdia dEle? Por que que muitos culpam ao Senhor das suas desgraças da vida? Por que que muitos culpam o Senhor de não atender os seus pedidos? Sabemos muito bem que em certos momentos e alturas da vida o desespero é grande, seja financeiro, seja enfermidade, seja qualquer tipo de perturbação. Mas é nesse Senhor que tudo pode e que tem compaixão, pena do seu povo, vai providenciar aquilo que Ele deseja e acha bom para nós. De certo, nós já sabemos, nem tudo o que pedimos a Deus Ele nos concede. De certo, também sabemos que muitas vezes o que pedimos, ou o tempo com o que pedimos, queremos sim que Deus realize o hoje, a nossa vontade, diante do sofrimento ou de certa situação. Mas olhemos para a providência de Deus, olhemos para a sua compaixão, que se faz presente todos os dias da nossa vida,
e que muitas vezes passa por despercebida e que nós só o buscamos quando realmente estamos na pior. Não deixamos para buscar o Senhor quando estivermos na pior. Devemos buscar o Senhor sempre, constantemente, porque o seu reino é Ele e a sua ação está em nosso meio. Por isso, quando nós, no início da missa, saudamos o Senhor esteja convosco, respondemos sim, Ele está no meio de nós. Aqui, o Evangelho que profundamente convida-nos também a fazer uma reflexão, de dar uma resposta a Jesus por uma pergunta que Ele faz: quantos pães tendes? Jesus provoca-nos a também fazer parte dessa partilha, a também partilhar o nosso pão, para que ninguém passe fome, partilhar aquilo que nós mais temos, o pouco que seja, para também favorecer a outros que têm menos. Quantos pães tendes? E quantos pães estragastes? Também uma pergunta importante para nós. Diante, muitas vezes, da nossa mesa, quantos pães estragam-se, enquanto em tantas mesas não tem? É um tempo, meus irmãos, favorável. É um convite que o Senhor nos faz, esse tempo do Advento, para justamente também reflexionar a nossa vida diante das necessidades dos irmãos, da fraqueza, da pobreza que todos nós temos, mas que também, com a graça de Deus, podemos partilhar. Por isso, o Senhor nos dá esta esperança de um dia participarmos do banquete celeste no grande monte, como nos fala a primeira leitura. Um banquete de ricas iguarias, carnes gordas, boas, vinhos. É uma forma de configurar o reino de Deus, que é alegria, que é paz, que é amor, que é convívio fraterno. Esta imagem é a imagem que quer passar para nós justamente o nosso encontro definitivo com o Senhor, onde viveremos com Ele numa eterna liturgia, numa eterna participar de um partir do pão, de um convívio feliz, sem tristezas e sofrimentos. Peçamos então ao Senhor a graça de acolher a sua palavra, de poder confiar na sua providência divina, mas também de ter um coração generoso para também partilhar o pão com aqueles que mais precisam. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.